Glória a Deus, graças e paz, igreja. Deus é bom, amém? E a Adriana estava falando aqui e trazendo um pouquinho da mensagem que a gente vai fazer, que a gente vai trazer hoje. Porque uma igreja viva, ela vive milagres. Uma igreja viva, ela não só vive, mas ela testemunha os milagres. Então vamos embora, porque às vezes a comodidade é tanto que nem a gente se levantar da cadeira para a gente dar o testemunho da glória de Deus, a gente está tendo coragem. Então, no nome de Jesus, nós já repreendemos isso em nome de Jesus. Deus, Ele te fez, te escolheu, planejou a sua vida para que você viva os milagres e testemunhe, não se cale. Uma igreja viva, ela testemunha os milagres do Pai. Amém? Então, a gente vai falar hoje, eu estava conversando com o pessoal, né, da equipe, e aí eu tinha dito que Deus, Ele não tinha falado nada comigo, eu não vou me atrever a falar o que Deus não me disse. E eu disse assim, eu não vou pregar sobre Apocalipse, sobre as igrejas, porque Deus não falou nada comigo. Mas uma palavrinha muda tudo. Senhor, eis-me aqui. Essa palavra muda tudo. E quando a gente realmente se dispõe, Deus, Ele manda. Porque a gente não é represa. E a gente tem o Espírito Santo. Então, às vezes a gente, não, porque tem fulano para pregar, tem cicrano para pregar. Nós somos uma igreja viva. A igreja viva, ela caminha nos passos do Espírito Santo. Amém? E aí, outra coisa que eu tinha falado também, era que eu ia falar sobre 2 igrejas. Mas a gente não faz a vontade da gente. Deus é uma. Porque tem outra bênção que vai falar aí sobre outra igreja. Então, a gente vai falar sobre a igreja de Sardes, lá no capítulo 3. Então, você já levanta, já abre a tua Bíblia lá no capítulo 3. Aleluia! E a gente vai falar sobre a igreja de Sardes, que aparentemente, quando a gente vê aí, né? A próxima igreja, depois que a gente não está fazendo, assim, a gente está fazendo o que Deus está apresentando, né? Então, a gente falou sobre a igreja, me ajudem, por favor, sobre a igreja de Pérgamo, não foi? Éfeso, Pérgamo também, e somente. Hoje a gente vai falar sobre a igreja de Sardes. E aí, quando eu tinha pensado, eu só vou falar sobre Laodiceia e vou falar sobre Sardes. Aí Deus disse, nada disso. Você vai falar sobre a igreja de Sardes. Amém? Então, vamos ler aí. Aparentemente, parece pequeno, né? Mas Deus, Ele trouxe muita coisa. E glória a Deus. Que Deus, Ele trouxe muita coisa para a gente saber a respeito do que Ele quer para essa igreja aqui. Amém? Capítulo 3 de Apocalipse. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve esta carta. Essa mensagem é enviada a você, por aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as suas obras. Você tem a fama de ser uma igreja viva e ativa, mas está morta. Portanto, acorde, fortaleça o pouco que resta, porque até mesmo o que restou está pronto a morrer. As suas obras estão longe de ser corretas aos olhos de Deus. Volte ao que você ouviu e creu no princípio. Retenha-o firmemente e volte-se para mim outra vez. Se não o fizer, eu virei subitamente a você, sem ser esperado, como um ladrão, e o castigarei. Todavia, mesmo aí em Sardes, alguns não mancharam suas roupas com a imundícia do mundo. Eles andarão comigo vestidos de branco, porque são dignos. Todo aquele que vencer será vestido de branco. Eu não apagarei o nome dele do livro da vida e o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Que todo aquele que pode ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Pai querido, nós amamos o Senhor e somos gratos, Senhor Deus. Somos gratos porque os nossos ouvidos estão completamente rendidos à Tua palavra nessa noite. E nós, inquietos, Senhor Deus, em fazer a Tua vontade, nós sairemos aqui com essa aliança, sim, meu Pai, de fazer aquilo que a Tua palavra diz, porque nós entendemos
que isso é para algo muito maior, que é estar contigo, Senhor Deus. O Senhor vem nos buscar e nos encontrar limpos. Então, no nome de Jesus, Senhor Deus, ajeita a nossa terra, Senhor Deus, os nossos pensamentos, os nossos sentidos completamente voltados ao que essa palavra quer falar e quer tratar conosco nesse dia. Nós repreendemos todo e qualquer espírito de distração em nome de Jesus, sonolência saia daqui, e nós estaremos completamente voltados para o que o Senhor quer falar. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. E aí o Senhor, em sua bondade, o Senhor nos fala. A gente precisa entender que todas essas igrejas, elas tratam conosco. Era para esse tempo, mas é para esse tempo aqui. É para a volta de Jesus. É para as correções que Ele quer fazer em nós e na nossa unidade, na nossa igreja. Então, você, como o Adriano trouxe aqui, você pense realmente em você, na sua caminhada. O Senhor, Ele vem buscar cada um de nós. O Senhor vem buscar a sua igreja. Então, por isso que Ele diz, a igreja que está em Sardes, a igreja que está lá em Pernambuco, na comunidade evangélica, proclamai. Ouça o que eu tenho a dizer. Amém? Então, se a gente for pensar num sentido geral, todas essas igrejas, elas são trazidas, né, no livro, né, na visão que João trouxe em Apocalipse, para que a gente se prepare. Deus, Ele é tão bom, se a gente pensar, Deus, Ele não está apontando, não. Deus, Ele está dizendo assim, olha, tu tem uma chance de voltar para o lugar aonde eu coloquei você. Então, se a gente pensar direitinho, é um tempo para a gente se preparar. Deus, Ele nos alerta diante de todas essas palavras que nós ouvimos e que ainda nós vamos ouvir das 7 igrejas de Apocalipse, que estão em Apocalipse, para a gente se preparar. E aí, o Senhor Jesus, Ele confrontou por causa do pecado. E outras, o Senhor, Ele alertou a permanecer firme. Então, a gente precisa entender, umas vão ser confrontadas sim. Outras vão dizer assim, ei, te liga. Não fica, continua, permanece. Sabe? Então, a gente precisa ter esse entendimento. Por isso, faça uma leitura. Eu particularmente, fiz uma leitura minha individual e fiz uma leitura coletiva da igreja. A gente consegue fazer essa leitura. Então, às vezes a gente se nega a enxergar o que muitas vezes está acontecendo. E quando a gente nega isso, a gente fecha os nossos ouvidos. Aí o Espírito está dizendo às igrejas e a gente se tranca, porque a gente acha que está tudo certo, que está tudo bem. Foi o que aconteceu em Sardes. E aí, vou falar um pouco sobre Sardes. A gente já trouxe até aqui, Adriano acho que falou, não foi sobre, numas ministrações passadas. Sardes era uma cidade que ficava num alto, ficava 500 metros acima da planície, então era um lugar bem alto, um lugar de dificílimo acesso, de visão, enfim. Era um lugar impenetrável, um lugar fortificado e era elevado. Mas, como tudo tudo que está aqui embaixo da terra tem suas imperfeições, Sardes ela foi invadida. Então, houve um tempo em que soldados persas, eles observaram, falando sobre a igreja, sobre a cidade, eles observavam a cidade para atacar. Então, eles iam observar o vacilo do camarada lá, do soldado que estava lá em guarda. E aí, houve um momento em que um soldado persa, ele observou o soldado de Sardes descendo por um caminho, e aí ele observou, então dá para eu invadir exatamente por onde ele saiu. E aí, eles invadiram exatamente por esse caminho. E Jesus, Ele não vai tratar conosco aquilo que a gente não conhece, aquilo que a gente não vive, não. Ele vai tratar exatamente o que a gente vive. Foi o que aconteceu em Sardes. E Sardes se garantia por seu valor. Uma cidade, uma cidade que teve um tempo de glória, tal. Mas foi uma cidade com por ser tanto eu, ela se perdeu e foi invadida. Ela esqueceu
em algum momento, que Deus era o Senhor daquela cidade. Que Deus era o Senhor daquele lugar. E vamos para a igreja, que Deus era o Senhor daquela igreja. Que Jesus era o Senhor daquela igreja. Então, a gente pode pensar, trazendo porque eu trouxe para o lado espiritual. E aí eu disse assim, Senhor, quer dizer que eles caíram exatamente na brecha que foi dada na cidade. Porque eles tiveram uma queda, a gente viu que alguns estavam mortos e viviam uma vida fingida, viviam um cristianismo fingido. E aí, Jesus, ele disse a mim, o camarada lá, o soldado que saiu do seu posto, somos nós. Talvez em algum momento, ou em alguma situação, não sei, nós estejamos fora do nosso posto, ou estivemos fora do nosso posto. E o Senhor, ele chamou para nós sermos guarda de algo dele. Amém? Então, nós precisamos, enquanto soldados do Senhor, porque a gente não pode esquecer a nossa missão, somos soldados. Esse lugar aqui é um quartel-general do céu. Foi um quartel que Deus, ele pensou e trouxe para trazer vida a esse lugar. A gente, enquanto igreja, a gente fala de vida e a gente não pode viver longe disso, a gente não pode viver fora desse lugar, porque foi isso que nos fez viver. Foi essa vida que nos trouxe vida, e agora o que é que eu estou entregando? Então é para a gente pensar, o Senhor te colocou num posto que só você pode assumir. Deus, ele te capacitou, Deus, ele te designou para assumir esse posto. E talvez por distração, por não ter observado, porque aqui ele diz assim, ei, acorda. Versículo aqui, no versículo 2. Ele diz, portanto, acorde e fortaleça-se. Então, por algum momento, aquele soldado, ele se distraiu, algo chamou a atenção. Talvez ele também não tenha se ligado de dizer, olha, eu vou ali no banheiro, fica aqui no meu lugar. Por algum motivo, ele fez algo que deu a liberdade para o inimigo vir e tirar o prestígio daquela cidade. De dizer assim, ei, tu não vai ter mais o prestígio que tu tinha. Tu fosse invadida. Então a gente precisa pensar nisso. E aí, saindo desse posto, lá no versículo, a partir do versículo 3, ele diz o seguinte, volte ao que você ouviu e creu no princípio. Retenha-o firmemente e volte-se para mim outra vez. E a gente viu, Eric aqui, quando ele trouxe a igreja de Pérgamo, foi a igreja de Éfeso, ele falou exatamente do primeiro amor. Ele trouxe exatamente essa questão do primeiro amor. E aí, continuando, se não o fizer, eu virei subitamente a você. Ele diz que virá como um ladrão. Vamos lá para 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3. O Senhor, ele não vai falar nada do que ele já não falou a nós, amém? Ele vai trazer algo que ele já nos disse. Por isso que a gente precisa ficar muito atento à voz de Deus. E é tempo da gente ouvir o que o Senhor tem dito nas igrejas. 2 Pedro, capítulo 3, eu vou ler a partir do versículo 8. Amém? Mas não se esqueçam disto. Queridos amigos, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Ele não está sendo vagaroso com a sua volta prometida, embora por vezes pareça assim. Mas ele está esperando com paciência, que lindo isso aqui, porque não quer que ninguém pereça, e está dando mais tempo para os pecadores se arrependerem. O dia que o Senhor virá, com toda certeza, será tão inesperadamente como um ladrão. Que lindo. Por isso que eu digo, quando a gente faz a leitura dessa palavra, a gente não pode trazer como algo, Deus, ele está apontando, não.
O desejo de Deus é que a gente vá para esse lugar. Ele tem promessa. Aqueles que permanecerem, aqueles que vencerem, Deus, Ele tem promessa para nós. Aleluia! Então, o nosso trabalho aqui é permanecer naquilo que foi trazido. As igrejas que a gente estudou aqui, se você estudar todas elas, elas falam do conhecimento através dos ensinos. Igrejas que tiveram ensinos. E aí eu trago para a gente, comunidade evangélica, proclamai. Quanto conhecimento não foi liberado a nós? Quanto conhecimento não é liberado desse lugar? Mas talvez, como eu disse aqui, uma igreja viva, mas que não apresenta os milagres, não apresenta os testemunhos, e que vou dizer que é livre para vocês dar um testemunho. Esse altar aqui foi consagrado ao Pai. Eu me lembro do primeiro dia que nós ajoelhamos aqui, todos aqui os líderes, e nós dizemos assim: Senhor, esse lugar é teu, não é nosso. Por isso que nós não tiramos ninguém. Pode parecer loucura, mas não, é Deus, é dele. Deus, ele vai fazer isso. Então é importante que nós estejamos, sim, dando testemunho de quem é esse Deus. Se a gente não der testemunho, como é que a gente vai, como é que essa igreja, como é que eu posso dizer que minha igreja é viva, se só quem vive milagre é o pastor Adriano? A gente precisa dizer o que Deus ele tem feito em nossas vidas. Se nós encontramos o caminho do arrependimento, porque eu vou dizer a vocês, todas essas igrejas, tem algumas que não, com exceções de algumas, mas Jesus, ele diz: ei, arrependa-se. Sabe o que ele está dizendo? Há tempo. Há tempo. Há tempo para a gente se arrepender. Sabe qual é o problema da gente? Que a gente só quer dar ênfase a pecadão, entre aspas. Matar, roubar, a gente só quer dar ênfase a isso. E a gente esquece que muitas coisas, quando eu não libero perdão, quando eu fico com história, quando eu falo por trás de quem quer que seja, eu estou pecando, gente, igual. E Deus, ele não vai medir pecadinho, pecadão, não. É pecado. É pecado. Mas a gente só está envolvido em roubar e matar. Só isso. Mas não é só isso, não. Ou trair, adúltero, seja lá o quê. Mas o diabo, ele quer pegar a gente nos mínimos detalhes, nas pequenas coisas. Sabe por quê? Porque Deus ele nos conhece perfeitamente. E o diabo, ele ronda a nossa vida. Então, ele sabe das nossas fragilidades. E ele vai atacar exatamente nas nossas fragilidades. Então, a gente precisa. Ei, igreja, acorda. Jesus, está batendo na porta. Você que está em casa também. Olha para os pequenos detalhes. Não olha para os grandes, não. Talvez os pequenos detalhes, se a gente se aprofundar nesses pequenos, eles podem ser tão impulsivos, que vão te levar para os grandes. Então, vamos matar aqui a raiz. E eu vou te dizer, aqui nessa igreja, a gente ensina a arrancar a raiz. Aleluia. Agora a pergunta é, você está preparado? Pergunta para o teu irmão se você está preparado. Aleluia, porque o mais interessado nisso é Deus. O mais interessado em arrancar essa raiz do pecado é Deus. Como eu disse aqui, lembra quando eu disse no louvor? O problema não é obedecer a Deus. Não é esse o problema. O problema é eu deixar de fazer a imundície, de brincar na lama. O problema é esse. É eu deixar... É parar de ser gostoso eu brincar na lama. O problema não é obedecer a palavra de Deus, não. Porque se está aqui, é porque ele sabe que eu posso e você pode. Agora ele diz, ei, fortaleça-se. Ei, acorda. Ei, arrependa-se. Deus, ele fala. Aleluia. Então, dando continuidade, existe um posto. O posto é o teu chamado. O posto é o teu chamado. Aquele soldado ali era para ter guardado o chamado dele.
Era para ter guardado. E ele entregou o chamado dele aos inimigos. E os inimigos vieram, invadiram e fizeram, como se diz, o popular fusaca. Presta atenção no teu chamado. Presta atenção naquilo que Deus te chamou a fazer. Nós temos aqui o nosso setor de ensino, no qual Luciana é responsável, um projeto de Deus. Porque eu vou dizer que a Rota Proclamai, que é a nossa EBD, gente, é sensacional. Não é porque eu sou da Proclamai, não. Mas é porque é algo muito lindo. Eu não sei explicar. Mas é algo que tem uma relação, é tão a cara da gente. Tão a cara da gente, é tão profundo. Nos faz acordar para tantas situações. E louvado seja Deus. Porque isso é prova de que Deus está no negócio. E aí, o que é que a igreja vai fazer? O que é que nós temos a oferecer a vocês? Conhecimento. Você é livre para escolher, assim como Deus, ele disse, olha, porei diante de ti 2 caminhos. Aqui é ou você quer ou você não quer. Não tem mais nem menos, gente. Não tem, ou você quer avançar, ou você não quer. E deixa eu te dizer, a gente consegue ver. Não tem como. Isso se chama líder ativo. O líder ativo, ele conhece a tua vida. Tu pode querer esconder. É você chegar ali e dizer, tá bem não, né? O que é que tu tem? Quem é íntimo sabe que é assim, não é verdade? O que é que tu tem? Isso se chama líder ativo. O líder ativo, ele consegue ver. E ele vai te ajudar a construir em cima disso. Ele não vai te aprisionar. E a igreja de Sardes, ela tinha fama de ser uma igreja, glamurosa. Uma igreja renomada. Uma igreja que desfilava. Uma igreja que parecia ser dentro de um mover. Uau! Mas era uma igreja morta. Eram zumbis. Eles não conheciam quem eles eram e muito menos quem Jesus era. Então, voltando para o chamado, daqui a pouco a gente vai para esse lugar aí. Nós aqui, enquanto líderes, nós não estamos aqui, e eu disse isso à liderança, nós não estamos aqui para vocês fazerem o que a gente quer, não, mas te impulsionar naquilo que Deus te chamou para fazer. Nós não estamos aqui para dizer, você tem que fazer porque eu quero, não. Por isso que a gente diz, não quer, paciência. A gente vê o teu chamado morrendo. A gente consegue ver isso. E sabe o que é que a gente vai fazer? O que é que a gente faz, pastor Adriano? Pastora Érica, pelo amor de Deus, o que é que a gente faz? A gente vai tentar ressuscitar. Então, no nome de Jesus, prestem atenção. Uma igreja viva é uma igreja que não sai do seu posto. Qual é o foco da comunidade evangélica Proclamai? Formar líderes. Se você está aqui, é porque você está acendendo o teu chamado. Você vai permanecer vivo para viver isso. E eu creio, queridos, que toda igreja ela tem uma visão, ela tem um destino. Cada igreja ela vai te chamar e te acordar para algo. Diante da direção de Deus. Mas nós aqui formamos líderes. Por isso que a gente não quer ninguém aqui, na barra da saia. Ou da calça do pastor, né? Para dizer que o pastor usa saia, em nome de Jesus, está repreendido. Mas cada um no seu lugar. Não vivendo independente, porque independência é morte. E dependência também. Mas vivendo numa conexão, numa rede. Não sei de que a gente estudou aqui, né, mulherada? Network. Sei lá, esse nome aí. Mas vivendo essa relação. Essa conexão. Está vendo que eu aprendi direitinho? Glória a Deus. É vivendo essa relação. E aí é por meio do primeiro, segundo e terceiro grau, né, que ela falou lá na aula, a gente se aproximar dos íntimos. Amém. Glória a Deus. Olha aí, E aí, depois daquele que a gente conhece mais ou menos, a gente traz, resgata.
E aí depois a gente vai atrás daquele que a gente resgatou, que a gente não conhece. E aí a gente faz as conexões. Entendam que vocês não estão aqui porque a gente quer, não. Vocês estão aqui porque vocês ouviram Deus falar. E eu sempre digo aqui, digo e faço. E acredito, tenho certeza que a pastora Érica e o pastor Adriano vão concordar. E vão dizer assim, eu faço mesmo. Eu, Elisa Elane Vicente de Andrade, não estou aqui para te ajudar no que você quer, não. Mas no que você precisa. A gente não vai estar aqui para dizer o que você quer ouvir. Olha as igrejas de Sardes. Olha a igreja de Sardes. Essa é uma característica da igreja de Sardes. Não estou aqui para fazer você ouvir e te deixar dependente emocional. Eu estou aqui para você andar com suas pernas. A gente está aqui para isso. Para fazer você andar com suas próprias pernas. Não te deixar emocionalmente envolvido nesse lugar, ou em mim, ou com o pastor Adriano, ou com a pastora Érica. E eu vou dizer, teve gente que não está mais entre nós, não morreu não, tá? Ou não sei se está morto. Mas teve gente que errou. Que veio para cá por causa de pessoas. E realmente sai decepcionado, porque não manteve o foco. E aí eu digo, essas pessoas que receberam, que Jesus elogiou aqui, todavia mesmo, havia alguns que não mancharam suas vestes. Eles se mantiveram focados no alvo. E certamente, queridos, essas pessoas iam ajudar. Se eles sabiam o que estavam sustentando, certamente essas pessoas, essas bênçãos, com certeza, estariam ali ajudando. Se a igreja não fosse uma igreja que só os líderes fizessem, certamente, aqueles que estariam ali, eles iriam envolver todos, iria ter uma conexão bacana e a igreja iria avançar. É preciso a gente se desprender. E eu vou dizer, a gente vive isso aqui. A gente vive. Não é porque eu sei, não é porque fulano sabe, cicrano sabe mais, não é isso. Porque a voz daqui é a voz do Espírito Santo de Deus. E o que o Espírito Santo diz, a gente faz. Amém? Então, diante disso, é importante, o Senhor me trouxe um alerta. Firme-se no conhecimento que Deus ele já te deu. Firme-se, sabe o que é que eles não saíram correndo do quartel deles, não. Eles se mantiveram ali, mesmo a igreja tendo a, como é que se diz o nome? Tendo a imagem, ou a reputação de ser uma igreja morta, mas eles permaneceram ali. E louvado seja Deus. Porque muito possivelmente eles eram luz naquele lugar. E Deus, ele olhou para aquele lugar, possivelmente, queridos, por causa desses que estavam lá. Então, no nome de Jesus, fique alerta, firme-se no conhecimento que Deus ele já te deu. E se aprofunde no quartel, no seu quartel. Você já perguntou o porquê você está aqui na comunidade evangélica Proclamai? O que é que você tem buscado aqui? Eu, Elisa Elane, não me vejo fora desse lugar. Sabe por quê? Porque eu sei, a minha identidade ela já foi formada nesse lugar. E eu sei que se eu sair daqui é só para abrir outra tenda, amém, no nome de Jesus. É para alargar as tendas. Mas eu não tenho motivos, porque o Deus que eu busco aqui, ele se encontra também nas outras igrejas. Basta você manter no foco no que você tem buscado. Então, cuidado para você não perder muito tempo buscando igrejas e perdendo o foco do seu chamado e cada vez mais morrendo. Porque talvez você não esteja focado naquilo que Deus quer que você esteja. Você esteja buscando pessoas. Pessoas vão te ajudar, mas o Espírito Santo de Deus é que vai te levar para o céu. Não serão pessoas. Então, no nome de Jesus,
vamos amadurecer. Eu creio que você está aqui porque Deus ele falou com você, amém? E se um dia, porventura, Deus disser assim, olhe, pastora Érica, pastora Adriana, pastora Elis, Deus ele falou comigo e não é mais, aqui não é o meu lugar mais. Enfim, você vai ser abençoado. E no nome de Jesus, aquilo que você recebeu daqui, expanda em outro lugar. Aonde você estiver, o conhecimento que você tem, precisa ser estendido. Nós somos extensão do conhecimento de quem Deus é. E nós precisamos estender esse conhecimento. Amém? Então, no nome de Jesus, tire seus olhos de pessoas. E eu estava até conversando com a liderança também. E aí, Deus me trouxe uma reflexão. Que, às vezes, as pessoas, e trouxe uma direção para a nossa igreja. Às vezes, a gente chega uma pessoa de outra igreja e mete o pau na liderança. Primeiro, está errado. E a gente não deve instigar isso na pessoa. O líder, como Cecília disse aqui, ele é instituição, instituído por Deus. A gente precisa respeitar, independente. E aí a gente já consegue fazer uma leitura daquela pessoa. A gente já sabe, possivelmente a gente vai ter problema com ela. Porque a gente já vê que ela não é uma pessoa submissa. Então a gente precisa ampliar a nossa visão. E aí vem falando da pessoa. E aí Deus me trouxe assim. A gente precisa ser imparcial. A gente, enquanto líder, a gente precisa ser imparcial. A gente precisa ouvir as duas partes. E a gente faz isso aqui. Amém? A gente precisa ouvir as duas partes. Porque às vezes o problema não é o lugar, o problema está na pessoa. E como é que eu posso contribuir para uma pessoa que está que nem o povo do Egito, rodando. A gente está lendo o Êxodo. A gente está lendo, fazendo a leitura de Êxodo. E o povo reclamando. E Deus fazendo milagre. E o povo reclamando. E Deus fazendo milagre. E aí Deus diz assim, eu estou pondo vocês à prova. E aí eu venho lá para o Apocalipse. Aquele que permanecer. Aquele que permanecer até o fim. Permanecerá. Naquele tempo era entrar na terra prometida. E dessa vez é a gente ir e permanecer nesse lugar. Amém? Glória a Deus. Então, voltando, não tire os olhos do lugar que Deus ele colocou você. Olhe para o seu chamado, olhe para Cristo. Não se mova sem a direção de Deus, em nome de Jesus. E aí, como eu disse, o Senhor ele deu destaque diante daqueles que estavam mortos. Deus ele deu destaque, Deus ele exaltou os vivos. E Deus disse assim, ei, eu estou aqui por vocês. E possivelmente, não sei, como eu disse, muito possivelmente aquelas pessoas iriam ajudar a igreja a se levantar, a se erguer. Eles naquele momento eram a referência de uma igreja viva. Naquele momento eles estavam sendo essa referência de uma igreja viva. Diga aí para o seu irmão, eu sou igreja viva. Você é igreja viva. Amém, em nome de Jesus. E aí vamos fazer um apanhado da igreja de Sardes. Ele diz que era uma igreja, no versículo, ele diz assim no início, o anjo da igreja de Sardes escreve esta carta. Essa mensagem é enviada a você por aqueles que têm os 7 espíritos de Deus. E aí esses 7 espíritos de Deus, ele estava falando da completude de Deus. Deus como inteiro, Deus como pleno. E Deus, ele queria, estava incompleta, porque a obra estava incompleta. A obra estava incompleta. Mas Deus, ele queria, ele tinha o desejo. Jesus, ele tinha o desejo de trazer, dizer assim, ei, vamos ser completo, unidade. Igreja precisa de unidade. Então, no nome de Jesus, vamos ouvir o que o Senhor lhe diz
a igreja, a comunidade evangélica Proclamai. E aí, dando continuidade, eu conheço as suas obras, você tem a fama, veja só, tem a fama de ser uma igreja viva e ativa. Mas é uma igreja morta. E ele diz ainda, cuidado, porque aqueles que ainda estão, tinha gente que estava cambaleando. Tinha gente que eu imagino assim, olha que a coisa pode ficar feia, porque o que tem ainda pode morrer. Então, era uma igreja que tinha realmente uma fama de viver de aparências. Possivelmente era uma igreja assim, renomada, uma igreja que tinha um nome uau. Possivelmente era uma igreja lotada, gente. Possivelmente era uma igreja que, uau, que tinha lotada, cheia de zumbi. Cheia de zumbi. Era uma igreja que não vivia uma espiritualidade centrada em Cristo. Era uma igreja pela cidade, pela própria cidade. Era uma igreja que vivia a idolatria. E eles eram o centro deles mesmos. Eu estava estudando, aí eu vi que a cidade de Sardes, né, ela adorava aos deuses. E tinha lá um deus Artemis, se eu não me engano, que era o centro da cidade. Então, a igreja, ela tinha uma raiz idólatra. Ela tinha uma raiz religiosa. E tinha ali, queridos, um espírito de engano naquela igreja. Certamente tinha um espírito de engano. Sabe aquele momento em que está todo mundo vendo, menos você está vendo? Tinha um espírito de engano naquela igreja. Mas, por isso que o Senhor diz, ei, volte ao primeiro amor. Era uma igreja também que seguia os padrões mundanos. É uma igreja que teve uma influência de fora e foi trazida para dentro, essa influência. Então, o cristianismo perdeu a centralidade. A essência do cristianismo estava morta. E qual é a essência do cristianismo? A presença de Deus. Essa é a essência do cristianismo. Foi o próprio Deus que veio, aleluia, que se tornou homem, carne, como eu e você. Então, naquele momento, a essência do cristianismo estava morta como aqueles que estavam mortos. Imagine tudo no automático. Você chega, louva, sabe, embora. Acabou o culto. A gente não se relaciona. Uma igreja morta tem relacionamento? De maneira nenhuma. Pensa em você e pensa na igreja. Cristianismo é relacionamento. Cristianismo é presença de Deus. Cristianismo é vida. Cristianismo é nova vida. É uma vida no qual você sabe para onde você vai. No qual você toma a decisão de seguir. É uma igreja que não te obriga, que não te centra em mim, mas te faz olhar para quem é digno, para quem você deve olhar. Essa é uma igreja viva. E talvez Sardes estivesse, muito possivelmente, Sardes estava com essa ausência. Vamos continuar. Estou terminando. Então, a gente precisa voltar os nossos olhos para tudo isso que tem acontecido. Aí você me pergunta, mas pastora, e qual é o caminho para tudo isso? Lembra que eu disse que a gente começa a medir pecado? Pecadinho, pecadão, pecadinho. Eles estavam mortos. Eles estavam fora da presença de Deus. Eles estavam em pecado. E qual é o caminho para a gente voltar? Arrependimento. Não é tarde para a gente voltar, amém? Não é tarde para a gente atar os nossos laços com o Pai. Não é tarde. É necessário a gente
ir para esse lugar de arrependimento. Se Deus está falando, é porque está falado. É necessário. E aí o arrependimento, quando a gente se arrepende, nós encontramos no arrependimento um caminho de retorno que é seguro e eficaz. Nesse caminho, quem é que você encontra? Jesus. A conversão, Adriano trouxe aqui. A conversão desse caminho. Do caminho de pecado eu retorno, sei, não vou. E aí eu venho para o caminho do arrependimento, que é seguro, que é eficaz. Você vai ter lá o conhecimento, você vai ter as direções. Você vai ter uma seta que nunca vai sair do lugar. É um caminho só, não tem outro. Você sai se você quiser. É um caminho. E nos liga a Deus. Aleluia. Então, queridos, é importante para a gente pensar que a gente não está imune. Eu até quando estava conversando com a pastora Érica, diante de algumas coisas, algumas revelações, a gente não está imune ao pecado. A gente não está imune a quedas. E aí a gente precisa voltar a atentar para o Espírito Santo, porque Ele está aí. Ele está aí, amém? E o Espírito Santo, Ele vai te lembrar todo o percurso que você fez, desde que você começou, até agora. O que você aprendeu. As lutas que você lutou com Ele, porque nós não estivemos só. Você vai lembrar da identidade que foi refinada. Aleluia. Deus, Ele vai te trazer à memória a tua nova identidade. Então, no nome de Jesus, não se ache super, porque nós não somos super, mas o Espírito Santo é. Aleluia. E só o Espírito Santo, ele pode te trazer essas memórias. E aí, diante dessa memória, dessa identidade refinada, desse conhecimento que precisa ser colocado em prática. Não adianta a gente conhecer e não praticar. É a revelação. É a revelação do que Deus, Ele quer. E só você pode ter, porque Deus, Ele quer especificamente algo com você. Lembra da guarda e do posto? Deus, Ele tem um posto para você, que é o teu chamado. E a revelação desse posto vai chegar diretamente para você. Diante do conhecimento que você vai ter, diante da intimidade que você precisa ter, porque não tem como a gente avançar naquilo que Deus quer. Não adianta a gente dizer que é uma igreja viva se a gente não vive intimidade. É a intimidade que vai te fazer progredir. É teus momentos com o papai que vai te fazer progredir. A gente vai conduzir você. A gente não vai assumir, a gente não pode assumir o posto do outro. A gente sofre e não tem como a gente não sofrer. Lembra de Judas? Lembra de Pedro? Jesus interferiu no processo deles. Eles tinham conhecimento, muito, muito conhecimento. Mas se Jesus, ele interferisse, Jesus, ele estaria roubando, mentindo a respeito do livre-arbítrio que ele entregou a mim e a você de decisão, que está lá no início. Porém, entre ti dois caminhos, o que é que você vai escolher? Pedro e Judas, eles provaram do mesmo sabor de vida. Mas ao contrário de Pedro, que se arrependeu. Pedro pecou. Ele mudou a direção, mudou. E ele encontrou sucesso em todo o tempo. Sucesso na vida espiritual dele. Sucesso em ser reconhecido como discípulo. Aleluia. De Jesus. Judas teve as mesmas oportunidades? Teve. Mas a raiz dele não deixava progredir. Ele estava vivendo a igreja viva em Cristo Jesus, mas estava morto.
Então olha para você. Olha para as oportunidades, não deixa nenhuma passar. Adriano falou aqui dos cursos, enfim. Tudo isso me leva ao lado espiritual. Todas as oportunidades. Não perca as oportunidades. Não perca um momento de comunhão. Ei, vamos ali comprar. Ei, pastora Alice, vamos comprar ali um botão. Vamos. Vai ser um prazer estar ao teu lado. Não nos neguemos a viver uma igreja viva. Igreja viva. Lembra lá no tempo. Um minutinho, tá, meninos? Que começa a vir. Deus é bom. Lembra lá no tempo de Atos. Quando aconteceu aquele avivamento. Aconteceu, tá? O avivamento já aconteceu. O que aconteceu ali? Aconteceu porque eles estavam reunidos, gente. Grandes coisas vão acontecer quando nós estivermos reunidos. Tenha prazer em estar. Não ligue, pode dormir lá em casa, pode. Não tenho problema com isso. Nem eu, nem ele. Tenha o prazer de viver com o outro. Ser igreja com o outro. E Deus sabe por quê. Deus, Ele está te colocando com alguém, tá? Deus, Ele sabe. Então, no nome de Jesus, não perde essa essência da presença de Deus. Não perde esse lugar maravilhoso. Então, todo esse entendimento, ainda diante das quedas, diante das quedas que nós não estamos imunes, todo esse processo nos torna conscientes. Quando a gente não entra nesse lugar, quando a gente é impactado pela presença do Espírito Santo, quando a gente é chamado pelo Espírito Santo, epa, esse não é o meu lugar não. Nós ali estamos conscientes. Sabe por quê? Porque nós estamos vivos. Nós estamos vivos. Quando vem essa chamada do Espírito Santo, quer dizer que você está vivo, ele está ali, amém? E aí essa consciência, que é uma consciência espiritual, porque não é a razão vai me colocar no pecado. A razão vai dizer que pecar é bom. Mas a consciência do Espírito Santo me leva para o prazer da presença de Deus. A consciência de ser uma igreja viva, ela vai me fazer compreender no espírito, porque não é na carne, isso é no espírito. E para que isso aconteça, a gente precisa estar vivo no espírito. O pecado, ele vai querer nos roubar o prazer pelo pecado. Ele vai querer nos roubar exatamente a presença de Deus. Essa é a briga que todos os dias, está lá em Romanos 7. A luta entre a alma e o espírito. Todos os dias. Mas eu vou dizer a você, se você estiver forte, se você estiver vivo, isso vai passar. Aleluia. E aí, quando passa, Deus, Ele vai te colocar em outro lugar. Deus, Ele vai te fazer avançar. Deus vai te levar para um topo maior. Aleluia. Sabe por quê? Porque Ele sabe que vai poder contar com você numa situação mais forte. Numa situação que requer de você mais ousadia, convicção. Isso é uma igreja viva. Ela se lembra de quem ela é. Em todo o tempo. Então não se ache o super, ou a super homem, ou a super mulher. Porque quem é super é quem mora em nós. É o Espírito Santo. Por isso, Jesus, ele diz lá no finalzinho, no versículo 4, ele ainda diz: todavia mesmo aí em Sardes, alguns não mancharam suas roupas. E ele diz que são vestidos de branco. Que estão vestidos. As roupas são brancas. Aleluia. E aí o Senhor, Ele te diz hoje, não negocie suas vestes.
Senhor, Ele tem um tamanho certo para você. Não negocie suas vestes pelo prazer do pecado. O pecado ele vai te dar um momento. E também a gente não pode brincar com a graça. Não pode, a gente não pode esquecer disso. A graça não é brincadeira. Eu pego hoje, me arrependo. Peco hoje, me arrependo de novo. Não pode. Não é assim. O reino não funciona desse jeito. E Deus, Ele conhece o nosso coração. Então, no nome de Jesus, não negocie suas vestes pelo prazer do pecado. E aí as vestes, ela traz essa questão da purificação, do novo tempo que chegou. E que você vai estar ao lado de Jesus. Essa roupa também é privilégio dos vitoriosos. Aleluia. Daqueles que celebrarão o triunfo da vida sobre a morte. Então, queridos, é tempo da gente renovar. Eu amo isso aqui. Luciana ensinou a gente. Quem estiver na aula vai escutar isso muito. Romanos 12. Não se amolde aos padrões mundanos. Foi o que a igreja de Sardes foi influenciada, infectada. E começou a propagar essa infecção na igreja. Não se amolde ao engano que aos olhos parece ser maravilhosos e da minha pessoa achar que eu posso sair desse lugar. Porque Deus, Ele perdoa, amém. Mas não brinque, perdão não é brincadeira. Por isso que a gente fala tanto de perdão. Porque a gente sabe a riqueza, o poder que o perdão ele libera. Ele nos coloca nesse lugar junto a Cristo. Então é tempo de nós avançarmos. É tempo da gente resolver nossas questões passadas. Lembra da raiz que eu falei no início? Se a gente não arranca essa raiz, a gente vai viver na lama do pecado. E a gente precisa compreender que nós não somos pecadores. Nós não vivemos, ou melhor, nós não vivemos no ato do pecado. Nós não vivemos pecando. Em nós foi arrancada essa raiz do pecado. Foi lançada aos pés do Senhor Jesus. Fomos purificados pelo pecado. Nós nos arrependemos e voltamos para o lugar lá do início que o Senhor planejou. A caminhada com Ele, estar com Ele em todo o tempo. Ele descer à tarde para conversar com Adão. Nós estamos indo para esse lugar, não é para Ele descer não, para Ele permanecer com a gente, amém? Então, é tempo da gente resolver o nosso passado. É tempo da gente nos limpar, de nos limpar. A gente precisa entender que um passado mal resolvido é ladrão de um futuro de bênção. E Satanás quer isso. É exatamente o que Satanás quer. Lançar, um acusador, né? Tu é, não. Conjugue o verbo era, o verbo ser. Eu era. Hoje eu sou dele. Então lembre-se, você precisa acertar as contas com o passado. Um passado mal resolvido é ladrão de um futuro de bênçãos. Não é qualquer futuro não. É um futuro que Ele projetou para mim e para você. E aí o Senhor me trouxe, eu vou ler lá. Aleluia.
Vou acabando. Meu Deus do céu. Glória a Deus. O Senhor me trouxe Jeremias. Eu gosto muito desse versículo. Me lembra muito o meu processo de aconselhamento. Jeremias capítulo 6, no versículo 14. Ele está falando com o povo de Deus, viu? É o próprio Deus. Ele diz assim: é impossível curar a ferida do meu povo, dizendo que ela não existe. Mas os sacerdotes e profetas enganam o meu povo com falsas promessas. Eu me lembro do meu aconselhamento. Toda vez que eu leio esse versículo, e já tenho até o tempo. Quando eu li esse versículo, eu disse: poxa, enganando. A igreja de Sardes, ela estava nesse processo. Coloca as tuas dores debaixo do tapete, porque está tudo em paz. Ei, tu não precisa pedir perdão, não. Ei, tu não precisa fazer isso e aquilo outro, não. Está tudo resolvido, está tudo em paz. Um líder ativo. Por isso que eu disse, a gente não vai, em nenhum momento, dizer o que você quer ouvir, mas o que você precisa dentro da palavra de Deus. Dentro da palavra. Nós não vamos dizer o que você... fazer carinho no seu ego, não. Senão estaremos nos comportando exatamente como essa igreja de Sardes. Uma igreja de aparência muito linda, cheia. Eita, é gente ali, hein? É uma bênção, o louvor foi uma bênção. Tudo vazio. Quem foi que vocês adoraram hoje? Vocês agradeceram pelo dia? Sem entender. Deixa eu dar rapidinho um testemunho. A gente vai acabar em nome de Jesus. E aí, a gente estava em casa, eu conversei até com o pessoal. Algumas pessoas, eu não sei se eu disse a todo mundo. E aí, numa sexta-feira que Cecília pregou aqui. E a gente estava assistindo o Homem-Aranha em casa. Os primeiros filmes do Homem-Aranha. Aí, o artista, ele foi atrás do assassino do avô. Aí, o quê? Do tio. Aí Eloá disse assim: mamãe, se ele tivesse perdoado, olha o passado. Ele não estava assim preso, né mamãe? Ele está preso, né mamãe? Ouviu aqui a pregação de Cecília. Que coisa linda, minha gente. Se uma criança já está com esse entendimento, uau. Então, no nome de Jesus, vamos resolver as nossas contas para Satanás não esfregar na cara da gente e a gente perder a coroa. Aleluia! A gente não perder a coroa, a gente não perder a nossa roupinha linda. Eu vou emagrecer, viu, pai? A gente não perder a nossa roupinha branca, linda, que está esperando por nós. Vamos pensar nisso, porque é o tempo da gente se preparar. E digo mais, é o tempo da gente se preparar fazendo. Ah, não, vou fazer amanhã. Não, é para fazer agora. Amém? Vamos nos levantar. Glória a Deus. Deus é bom. Vamos deixar que o Espírito Santo dê vida ao que está morto, amém? É tempo de deixar. O que a igreja de Sardes ela precisava é deixar o Espírito Santo fazer o trabalho dele, que era gerar vida onde havia morte. Então vamos deixar que o Espírito Santo dê vida ao que está morto, porque só ele tem esse poder. Amém? Vamos louvar.